Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento do Agora a Diogo. gente vai falar de um conjunto de casas, que são as casas onde a gente, a princípio, tem um primeiro olhar sobre processos patológicos dentro do idiotas. Processos patológicos tanto fisiológicos quanto psicológicos, ok? Para a gente falar disso, a gente tem que olhar essas três casas em conjunto, não é só tipo olhar ou a casa 6, ou a casa 8, ou a casa 12. É que nem como, por exemplo, assim, se você entra, pega um equipamento de som e você mexe 3 botões dentro daquela mesa de som, aquilo vai gerar um efeito. Mas se você mexe outros 3 botões, aquilo vai gerar um outro efeito, mesmo que um dos botões seja em comum entre uma estruturação e outra, certo? Quando a gente tem uma máquina muito complexa, a gente mexer determinados botões juntos ativa determinadas áreas, a gente tirar determinados botões juntos ativa outras áreas. Tá claro esse conceito até aqui? Então, o nome disso técnico de outros é trick houses, T-R-I-K, os lugares onde a gente avalia processos fisiopsicológicos de distúrbios energéticos. Bom, eu primeiro vou falar um pouco da casa 6, vou falar um pouco da casa 8, e vou falar um pouco da casa 12, e vou falar um pouco do conjunto das casas, tá bom? Bom, a casa 6, ela é a casa dos atritos, a casa das dificuldades, a casa de onde você só consegue resolver a coisa a partir do ficar ali que nem um carpinteiro com paciência, tirando lasquinha por lasquinha até fazer uma escultura, ok? É uma casa, a princípio, correlata ao signo de Virgem no zodíaco, que é um signo que exige bastante perseverança, é um signo que exige bastante perfeccionismo. Então a casa 6, ela a princípio tem vários campos de significado. Ela tem um campo de significado de empréstimos, assim, do tipo, pegou 100 reais aqui e tem que pagar. Contestações legais, alguns tipos de brigas familiares, problemas no trabalho, todas as coisas que envolvem essa noção de atrito, dificuldade, e que o atrito burila, aperfeiçoa a pessoa através do desgaste, desgastando aquilo que não é necessário para só aquilo que é necessário ficar, ok? Então a casa 6, ela denota o início do processo patológico, ok? A casa 8 é a casa, a princípio, que tem o tom de ser a casa da longevidade. É uma casa do mistério, é uma casa onde as coisas estão ocultas e elas têm potência. Ela, a princípio, é correlata ao signo de Escorpião. Ela pode indicar uma vida longa, ela pode indicar uma vida curta, mas ela não está, assim, estritamente, a princípio, relacionada às doenças, ela está relacionada à tua longevidade. Porém, a casa 8 é a terceira casa a partir da casa 6. Então a 6 é 1, a 7 é 2, a 8 é 3. E a terceira casa, a partir de qualquer casa, também expressa potência, grau de capacidade de ação. Tá? Então a terceira casa, a partir da casa número 1, que é a casa da gente, mostra o quanto, entre outras coisas, a gente é capaz de fazer as coisas. Quanto a gente se sente empoderado de fazer as coisas ou não. Ok? Então, nesse sentido, em conjunto com a casa 6, a casa 8 expressa, muitas vezes, a potência do desequilíbrio fisiológico e patológico. Tá? Então, se ela é uma casa que vai... se ela é um processo patológico que vai, a princípio, ser suave ou vai ser duro, se vai ser permanente ou se vai ser temporário, se vai ser agudo ou se vai ser crônico, ok?
A casa 12, ela a princípio, ela é a casa da dissolução da matéria. Ela é a casa que representa a perda da materialidade. Ela é a casa que representa dívidas descomunais, assim, do tipo, foi à falência e destruiu total. Ok? Então a casa 6 representa, em um certo sentido, dívidas que você entra numa contestação legal, etc e tal, através da tua vida, mas você, a princípio, meio que ou consegue pagar ou passa a vida meio que enrolado com aquilo. Um imbróglio jurídico. Na casa 8, essas dívidas se tornam dívidas assim mais graves. Você tipo teve que hipotecar a tua casa para pagar, mas você sobreviveu. Você amputou um braço, mas sobreviveu. Ok? Na casa 12 é daqueles assim, cataclisma, a galera se jogou do Empire States e já era. Certo? Então, em um certo sentido, a casa 12 representa processos de transformação da matéria em espiritualidade. De diferentes formas. Tá? A casa 6, a casa 8 e a casa 12, a princípio, quando a gente está olhando dessa maneira em relação aos processos de distúrbio fisiopatológico, elas representam lugares onde o prana é drenado do teu sistema. Mas a casa 8 também expressa lugares onde você tem teu estoque de prana. Então, cada casa, ao mesmo tempo, representa 10 coisas juntas, e dependendo do conjunto de casas que você organiza elas, as coisas funcionam diferente. Por exemplo, tem uma forma de organizar que é a casa 3, 6, 10 e 11. Tem outra forma, tem muitas formas de organizar as casas. E naqueles 4 primeiros vídeos da Sabedoria Celestina, eu mostrei uma das formas de organizar, as casas de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Certo? Então, se eu estou olhando a casa 6, a princípio, ela está dentro do conjunto de Artha. Se eu estou olhando a casa 6 junto da casa 10 e junto da casa 2, isso vai ter um significado completamente diferente de eu estar olhando a casa 6 junto com a casa 8 e com a casa 12. Tá? Elas são múltiplas na capacidade de trazer significados de acordo com as relações que estão sendo estabelecidas. Tá? A casa 12, em relação à casa 6, é a 7ª casa. A 7ª casa, a partir de qualquer casa, representa o outro e, em um certo sentido, representa aquilo que não é você. E, nesse sentido aqui, ela representa o prognóstico da doença. Ok? Então, olhando a partir da casa 6, junto da casa 8 e da casa 12, no vídeo teria que ser assim, porque a casa 6 a princípio está aqui, a casa 8 está aqui e a 12 está aqui. A casa 12 ela é muito utilizada para ver o prognóstico de que se aquilo é benéfico ou maléfico. Ou seja, se você vai morrer, se você vai ficar vivo, quanto tempo isso vai tender a acontecer, etc e tal. Ok? Esse é um primeiro aspecto da análise. Junto disso, a gente olha um mapa que não é o mapa natal, que é um mapa das subdivisões. Aí, por exemplo, um dos mapas que a gente vai olhar, a gente divide cada casa em 3 partes. Parte de 0 a 10, de 10, qualquer coisa a 20, e de 20, qualquer coisa a 30. Tá? E a partir dessa subdivisão, a gente reorganiza todo o quadro natal. Então, a gente, quando está olhando algum prognóstico clínico, um dos mapas que a gente olha é o mapa que subdivide as casas em 3 pedaços. Outro mapa que a gente olha, em um certo grau, é o que divide o mapa em 6 pedaços. O outro que a gente olha é o que subdivide o mapa em 9 pedaços. E outro, o que subdivide o mapa em 12 pedaços, cada casa. Ok? Bom, disso daí, um elemento que é importante desde o início é: se a gente dividir cada casa em 3 pedaços, a gente vai multiplicar 12 casas vezes 3, certo? Isso vai dar 36 pedaços, certo? Bom, então, o pedaço que cai o primeiro terço da 8ª casa
em relação ao teu ascendente. É um lugar crítico do mapa. Então, por exemplo, se, suponha, o teu signo que está no ascendente é Capricórnio, sei lá, ou crocodilo, como seria a tradução mais adequada do sânscrito. A tua casa 8 está em Leão. E os 10 primeiros graus dali, em relação ao teu ascendente, depois eu vou te explicar isso com mais calma, é um ponto crítico de prana no teu mapa. Ok? Bom, aí se a gente subdividir o mapa, as 12 casas, cada um em 9, vai dar 108 pedacinhos, tá? E o número 108 da cultura védica vem um pouco daí, eu não quero me delongar um pouco nisso, mas a partir de onde a tua lua tá, a gente, a princípio, reorganiza o mapa para botar a lua na cabeça do teu mapa. E se a gente multiplicar 9 vezes 8, isso vai dar 45, 54, 63, tá? Esse 63 termina a casa 7, tá? Então, do 0 ao 9 vai a casa 1, ok? Aí, isso vezes 7 vai dar 45, 54, 63. O 54 terminou a casa 6. O 63 terminou a casa 7. O 64, a partir da Lua, é um outro período, um outro lugar trágico do mapa de uma pessoa, onde o prana, a princípio, dá muito problema, ok? Isso a gente olha junto dos outros mapas e a gente, dentro de cada um dos mapas, numa leitura mais refinada, a gente usa para confirmar ou desconfirmar coisas que o mapa natal diz, tá? Então, esse uso do Jyotish ayurvédico, ele, no mapa natal, ele dá um tom geral, mas a gente requalifica isso, que nem assim, o cara apresentou a tese do doutorado dele. Aí as pessoas podem ter gostado, etc e tal, não sei o que, mas tem aquela história, faz uma correção nisso, faz uma correção naquilo, sabe? Tem umas segundas considerações que são importantes dentro do processo como um todo. O mapa natal, ele é prioritário, mas ele está sujeito a algumas reconsiderações menores, que é assim, mas vamos considerar isso daqui também, mas vamos considerar isso aqui, aquilo outro, que isso ajuda a leitura a ficar mais completa, certo? Então, esse conceito do Trick Houses, casa 6, 8 e 12, o conjunto de como elas estão atuando de uma maneira integrada, ajuda a gente a ver quais são os tecidos dúctias da pessoa, entre outras coisas, os tecidos potencialmente mais frágeis. E aí a gente, através dos períodos planetários dos dashas e através dos trânsitos planetários, a gente tem mais capacidade de prever quando provavelmente você vai ter uma crise de rim, quando você vai ter uma crise de pâncreas, quando você vai ter uma crise de meningite ou qualquer coisa assim, como altas possibilidades para a gente, a princípio, se mover antes, para botar ojas naquele lugar, para que quando esse período, que é mais drástico, passar, tipo, atritando o negócio, teu sistema tenha ojas o suficiente para esse atrito parar em cima do ojas e não em cima do teu tecido, certo? Um período trágico, em termos astrológicos, não implica em nada de uma maneira definitiva fisicamente, mas probabilidade também tem a sua validade, ok? Sem neuroses, mas também com algum grau de inteligência. Deu para ficar minimamente claro? Bom, maravilha. Agora vamos começar a conversar sobre isso no teu mapa, ok? Ótimo. Não sou eu quem me navega é o mar.